Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? O webinar de hoje é em parceria com a Ed Miller. O tema de hoje é aplicação de fontes e relés, eficiência e inovação em automação. Eu vou passar agora a palavra para o José de Paula, que é o gerente de produtos e engenharia de aplicações da Ed Miller Brasil. José, é com você. Opa, obrigado aí, Thiago. Obrigado a todos. Muito bem-vindo a todos aí nesse webinar. É um webinar que a gente está trabalhando de forma a trazer um mais próximo possível do dia a dia, de conhecimento e material que possa ajudar a todos no desenvolvimento dia a dia nos projetos e soluções em IoT. A ideia principal desse trabalho é fazer um pouco do pensar de uma forma mais direta e focada no que o mercado está trabalhando, no que está sendo cobrado dia a dia e no que a gente pode utilizar e pode apoiar por nós e pela Dimensional a todos vocês. O princípio desse trabalho vai ser, então, direcionado à IoT e digitalização, como informação geral, tá? Onde estamos, para onde vamos? Qual seria, então, a questão desse trabalho e essa tarefa que a gente vai desenvolver? Ah, n- no dia a dia, a gente vai tendo aí alguns pontos importantes para lembrar e elencar a todos. A Weidmiller e a Dimensional são seus parceiros competentes que podem ajudar e trabalhar com vocês, não só provendo serviços completos e disponibilizando nossos conhecimentos e know-how no mercado, também como um atendimento forte e extensivo no suporte de pós e pré-venda, tá? E no desenvolvimento da segurança e longevidade de produtos. A gente tem aí uma grande gama de produtos juntos, a gente consegue trazer para todos um apoio presencial e muito recurso. Por que que a gente está falando sobre isso? Porque cada cliente tem aí um seu diferencial, cada cliente tem a sua necessidade específica. E para cada um, existe também uma tecnologia específica para atender a esse cliente. Então, de várias demandas que a gente tem de hardware, software, da parte de algoritmos, da parte de análise de dados, né, de tecnologia em geral, a gente também vai tratar novas formas de venda e novas situações de vendas, onde a gente não tem mais um produto, na maioria das vezes a gente está falando de produtos não tangíveis, não tocáveis, né? É um produto que eu não ponho ele na mão, ele existe, é uma solução, mas não é um produto que eu consigo mensurar com a mão, como o pessoal costuma dizer, olhar com a mão, né? E, no geral, a gente tem também a questão de coisas e apoio que vão além do produto, porque tudo também faz uma boa parte do trabalho quando a gente tem uma parceria que nos ajuda a melhorar a cada dia e nos garante aí passos firmes e sólidos no dia a dia. Dessa forma, a gente vem trabalhando pontos importantes para o mercado. E nesses pontos importantes, eu gostaria de trazer para vocês a questão sobre poucos detalhes, né, de uma forma meio rápida, mas sobre aquisição de dados. O que é que a gente tem mais hoje e que a maioria das empresas, clientes e usuários estão buscando dia a dia, né? Na parte de coleta de dados relevantes são dados que são importantes para um processo, que seja para melhoria contínua, que seja para identificação de potencial, que seja para identificação e independência na produção, tá? Que seja na questão de melhorias com relação a espaço ou custo, que seja também na questão da utilização de equipamentos multifunção. Todo esse molde de coisas que estão sendo desenvolvidas, a aquisição de dados está sendo o motor dessa movimentação toda. E na aquisição de dados, ela é a base para todo o resto que você vai desenvolver. Nós estamos falando aí na questão principal de que quando você fala em ter um Automation Machine Learning, né, um sistema automático de análise de dados, mas como é que está a sua base de dados? Como é que está a sua aquisição de dados? Como é que está as informações que você tem no princípio? Como é que você se
padronizou e quais são essas informações? Elas estão satisfatórias para você levar elas já para um sistema autômato de análise ou ainda são insuficientes, né? Então, essa pré-avaliação ela é importante porque quando a gente fala em Automation Machine Learning, a gente está falando em investimentos, porque ninguém vai fornecer um Automation Machine Learning de graça. E quando você se move a ele e detecta que você tem que voltar na base e fazer uma reconstrução, isso aumenta muito o seu custo. Então, a ideia principal é trazer para vocês um pouco de reforço nessa área, principalmente quando a gente fala de controle e proteção de alimentação por comunicação. Quando a gente está falando de controle e proteção da alimentação, a gente está falando em fontes mesmo. A gente está falando no sistema de alimentação do seu painel. Por quê? Não muito longe, todos os equipamentos vão falar entre si. E hoje a gente já está e já conta com a parte de proteção ativa, tipo fusível ou disjuntor eletrônico, com comunicação, e as fontes com comunicação. Para que que eu preciso disso? A gente vai discutir um pouquinho disso mais na frente. Mas por quê? Ah, com esse equipamento, que é um equipamento crucial dentro do painel, eu posso tirar outras informações que eu não tenho no momento, mas que elas e esses equipamentos com comunicação me permitem fazer essa rastreabilidade, esse registro, e assim, numa ferramenta de análise mais avançada, detectar os pontos fortes ou os pontos fracos que eu tenho de funcionamento ao longo do ciclo na minha máquina ou no meu sistema. Ok? Nós falamos também sobre a aquisição de sinais analógicos digitais. A gente vê muito o pessoal falar, a requisição de sinal analógico é somente pelo sem fio. A gente até tem algumas partes de funcionamento com equipamento sem fio ou com parte de comunicação em Ethernet, Ethernet direta, né, Modbus TCP e Ethernet. Mas uma coisa não foge à regra. Eu preciso de resposta rápida. Eu preciso de medição rápida. Então, toda a parte, quando eu pego os sinais analógicos do 4 a 20, no geral, que a gente é o mais utilizado, ou temperatura é mais lento, mas o 4 a 20 é o mais utilizado, e eu estou fazendo algumas medidas com 4 a 20, eu necessito entender em alguns milissegundos o que está acontecendo naquela janela de tempo, para poder prever ou predizer o que vai acontecer, tá? Então, mesmo que alguns trabalhem sempre com a ideia do analógico no sem fio, tem que estar muito atento também com o tempo de resposta desse sinal, porque você não pode espaçar muito esse sinal, correndo o risco de perder aí informações importantes para predição de falhas. Na questão da gestão de energia e eficiência energética, aqui no Brasil é um outro ponto que a gente passa pela ISO 50001, a gente tem a cobrança da ISO 50001, os produtos que têm aquela etiqueta classe A, classe B, classe C, né? Hoje você vê até no pneu, né? Se você vai comprar um pneu, você tem toda a linha branca, geladeira, fogão, tem lá essa etiquetinha, lâmpadas, né? Iluminação em geral. Isso está na ISO 50001. Mas eficiência energética não é só trocar esses equipamentos, também vem de um estudo geral que você levanta outros fatores, ambiente, equipamentos adjacentes, o clima, toda a parte que você tem. E eficiência energética não é só energia, também tem a questão de temperatura, de consumo de água, de deslocamento do pessoal, né? Então, tudo isso leva na questão do trabalho da ISO 50001 e eficiência energética. Todos esses pontos que eu estou elencando são pontos para tomada de dados, levantamento de dados desde o princípio. Na parte de proteção de surtos, por que eu também relaciono proteção de surtos? Porque existem unidades de proteção de surtos com inteligência, onde eu posso analisar os pequenos surtos que estão ocorrendo. Esses pequenos surtos não é raio, tá? Muitas vezes são picos de energia que ocorrem na partida de um equipamento, no desligamento de um equipamento, né? Que são pontos importantes para análise de falha que podem ocorrer e que, dependendo a intensidade e a repetibilidade desses sinais, podem danificar o equipamento definitivamente.
Na questão dos I/Os e sistemas integrados, para poder coletar dados, inclusive dados digitais, né, é necessário um equipamento que seja um facilitador da digitalização. Esse facilitador da digitalização é um equipamento que te permita ler os dados de uma forma mais rápida, mais segura, ciente do que você está lendo e, quem sabe, ali, de uma forma já tendo o dado preparado para você para enviar para outras plataformas. Então, essa parte de tratamento de I/Os, nós contamos com cartões eletrônicos com 11 milímetros de espaçamento. Esses cartões eletrônicos com 11 milímetros podem ter 4, 8, 16 canais para medição dos sinais digitais, por exemplo. Eu chego a 16 canais de medição. Tem sistema de medição e qualidade de energia que vai no barramento também da remota. Eu tenho esse equipamento para 11 milímetros de largura, onde eu posso chegar com TC diretamente nele e as tensões de fase até 300 volts, fase neutro, isso dá 500 volts fase diretamente nele. Esses cartões têm processamento interno, então os cartões de entrada analógica, de entrada de pesagem, entrada de energia, todos eles têm o processamento interno neles, e incluindo os cartões de temperatura, eu tenho todos, né, a gente trabalha com todos, trabalhando aí acima de 16 bits de processamento, quando eu estou falando de qualidade e precisão. Então, 16 bits de precisão para que eu possa ter maior identificação das oscilações do sinal com qualidade e me antecipar. Quanto maior a precisão, melhora para mim também a análise do dado que eu tenho de acordo com as ocorrências, né? Maior precisão eu tenho também uma visibilidade maior de pequenas oscilações que ocorrem em tempos curtos. Essa parte de I/Os também tem que te dar uma resposta na fração de milissegundo, ou seja, um sistema analógico com 4 canais ou 8 canais tem que te entregar isso aí dentro de uma fração de milissegundos, tá? Então essa informação você tem que ter ela com precisão e rapidez. Nós temos uma linha completa que atende para principais protocolos do mercado. Então, a maioria dos protocolos que existem no mercado, inclusive naval, a gente está trabalhando. O TSN, que é nova parte de protocolo que está entrando aí também no mercado. A gente tem a parte dos protocolos mais convencionais e mais abertos, como o Modbus TCP, que são de uso geral, né? Então, toda essa parte de equipamento fica à disposição, além de que a gente também tem o relé de segurança instalado diretamente na remota. Ah, mas todo mundo tem um módulo de segurança para remota. Não. O módulo de segurança para remota, normalmente, ele depende de uma CPU safety. Se você utilizar esse módulo que a gente tem esse normal de mercado, que depende de uma CPU safety, que depende de um sistema Profi Safety, por exemplo, para estar comunicando, mas a gente tem um módulo que é um relé de segurança na remota. E é um módulo que não necessita de CPU e que controla todas as saídas que vão depois dele. É um sistema SIL3 CAT4 PLE, que é a parte de certificado para SIL o respaldo de 94, 95% de auto-check, tá? Então você tem todas as informações listadas nesse cartão e consegue fazer preditividade com esse cartão, porque ele tem a detecção em contatos redundantes. Qualquer contato que travou um pouquinho, o outro deu uma diferença de tempo entre um e outro, você, pelo PLC normal, consegue identificar isso e consegue já fazer um alerta ou preparar uma informação para o sistema de manutenção que existe ali uma previsão de falha. Então a gente já tem a condição de fazer essas previsões de falha. Parte de certificação, a maioria dos equipamentos possui as certificações mais avançadas, inclusive na área X, tá? A gente tem o certificado ATEX e ICX para esse equipamento, ou seja, eu posso trabalhar com esse equipamento na zona 2
e as certificações para ambientes agressivos, onde o equipamento já tem um banho a mais na camada eletrônica dele, podendo ir trabalhar em alto mar, por exemplo, ou podendo trabalhar em papeleiras, por exemplo, onde tem ali um grau de agressividade muito grande que as placas eletrônicas costumam dar corrosão. Então, como o material já está altamente preparado, ele já se qualifica para esses ambientes. Outra coisa importante é flexibilidade e facilidade na hora da troca. Uma troca quente, por exemplo, fazer a troca do hardware sem necessidade de parar todo o barramento. Então, eu consigo trocar a eletrônica se for necessário por alguma queima. A gente está com 10 anos aí de mercado e raramente a gente encontrou uma queima de equipamento de forma natural. Queimas normalmente ou por ou raio que ocorrem ou por ligação errada, mas queima efetivamente em funcionamento normal, a gente não encontrou até o momento, são mais de 10 anos rodando assim. Conectividade direta, eu não preciso soltar a fiação se mantém presa ao conector. Dessa forma, eu consigo manter toda a fiação na posição, eu não me perco com essa fiação. E mesmo a remota burra, a gente tem uma remota que é a remota trivial do mercado, que seria a remota que depende do PLC. Essa remota nossa, ela permite analisar, inclusive, se eu troquei um cartão de lugar. Se eu fiz a inversão de um cartão, ela também me sinaliza. Ela passa a piscar vermelho, informando para mim, olha, esse cartão não estava aqui, tá? Então, mesmo sendo uma remota que não tem inteligência para trabalhar sozinha, ela tem uma página web. Nessa página web eu tenho todas as informações de cada cartão. Ela sabe quais os cartões que estão com ela e como o processamento é feito dentro dos cartões, eu tenho as leituras. Então, consigo fazer um comissionamento e um startup muito mais seguro. Eu consigo economizar tempo, eu consigo melhorar a minha entrega de equipamento, porque quando vem o PLC ou o SCADA com a programação, aquilo ali já está comissionado e pronto para estar rodando. Ok? Na questão das remotas inteligentes, a gente deu um passo a mais. Por quê? As remotas inteligentes e dispositivos Edge são equipamentos que vêm para substituir a parte dos PCs ou da linha industrial normal de PCs pela linha IoT. Por que que eu vou precisar disso? Porque eu preciso de equipamentos na ponta, ou mais próximos possível da máquina, separando a informação, compactando a informação e garantindo para mim que esses dados possam sair de forma mais reduzidos, economizando também na transmissão. Porque hoje nós temos, a gente paga pela internet e quando você vai transmitir IoT, as operadoras também buscam ali uma recompensação por esse material. Então, quanto melhor você otimizar os pacotes de dados e ter ali um menor volume de dados, mas com mais precisão, tirando do seu ponto local, levando para a sua base de dados, que seja um cloud, que seja um device, não importa onde você está armazenando, quanto mais enxuta a sua informação e mais precisa, melhor para você estar trabalhando e analisando depois. Essas remotas, nas remotas inteligentes, a gente vai até 32 módulos de I/O. As remotas inteligentes trabalham também com os mesmos módulos de I/O que eu trabalho com as remotas convencionais. Posso utilizar os dispositivos Edge de maior poder de fogo, né, com maior capacidade de memória e processamento. Nós temos equipamentos com até 8 GB de memória RAM à disposição. E do lado dele, a gente tem a possibilidade de ir agregando I/Os. Então, não é só uma unidadezinha Edge simplificada. É uma unidade Edge que tem do lado dela a possibilidade de ir implementando temperatura, 4 a 20, digitais, medição de energia. Então, eu consigo ir agregando outros recursos, tá? Na parte de soluções compactas e inovativas, nós criamos e estamos sempre criando no dia a dia equipamentos
por demanda, né? Atendendo necessidades específicas. Nós aqui no Brasil e mundialmente sempre criamos linhas de produtos e produtos específicos de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, há várias composições aí para o mercado. Aqui a gente tem uma composição IP65 com eletrônica já incorporada. Nesse caso, uma eletrônica com comunicação em 3G, mais uma fonte que está ali à disposição. Essas linhas de produto e soluções da Weidmiller buscam trazer um tanto mais como uma modularidade de máquinas, onde eu estou buscando descentralização. Isso foi um trabalho feito lá no passado, que a gente tinha, era um tanto descentralizado, a gente brigou para manter centralizado num único controlador, e de lá para cá isso está lotando muito a base de dados, o tráfego de dados, os cabos de rede, os switches numa rede, e isso fica muito mais oneroso no final, porque eu tenho que pôr equipamentos cada vez mais caros. Então, por que não trabalhar com um sistema descentralizado? Ou seja, eu ter em cada equipamento ou em cada parte do equipamento unidades de remotas inteligentes que cuidam ali do seu local e passam a informação para cima, simplesmente vai cuidar essa informação de pontos importantes para cima. O que é de ação local fica com a remota inteligente e ela cuida ali da sua ação local. Pode ser, isso poderia ser proteção, isso poderia ser comando, tá? Poderia ser, no caso, mesmo que fosse apenas uma telemetria, levantar dados, preparar a informação, juntar, fazer uma pré-avaliação e com essa pré-avaliação preparar os dados para poder mandar para cima. Mandar para cima, normalmente a gente fala mandar na questão do IoT, na parte de máquinas autômatas, né? Que ela tem ali o seu trabalho, ela sabe o que fazer, mas ela precisa também estar sincronizada, não só localmente, mas remotamente com o sistema de monitoração. Existem várias empresas, como empresas de montagem de veículos, por exemplo, que a própria aperto de parafuso ele é controlado e monitorado por um sistema SCADA central, tá? Então, essa comunicação, essa força do torque é medido e gravado como se fosse um rastreio normal de produto, tá? Para todo o motor que saiu. Então, cada motor que tem seu ID tem ali o traçado de quanto em torque cada parafuso recebeu, tá bom? Na questão de parcerias, porque a parte de controle e monitoramento tem toda uma gama grande hoje de fabricantes, de geradores de soluções, de startups desenvolvendo soluções, e a gente está pronto para isso. Tanto a Dimensional quanto nós da Weidmiller estamos prontos com uma plataforma inovativa, aberta e escalável. Ferramentas que podem aumentar em muito para vocês todo o desenvolvimento nessa área. Dando uma ideia de como funciona a computação edge, ou computação na ponta, né? Porque, assim, para deixar um pouquinho mais claro para todos, né? A gente tem aqui a rede, normalmente a rede da fábrica, ou famosa rede de TI, né? E dessa rede de TI, normalmente se deriva uma rede da onde a gente tem alguns equipamentos pivôs mas ele não está lá na fábrica ainda, aonde a gente tem como rede de OT, que são os equipamentos para coleta de dados, os equipamentos que não estão na máquina, que não é da fabricação, mas que são equipamentos que estão conversando diretamente com a máquina. Então, é a parte de OT. E para baixo desse equipamento de OT, tem a linha de comunicação com TA. Então, eu tenho um equipamento aqui que estaria conversando com as máquinas aqui embaixo. Esse equipamento está ligado diretamente à linha de OT, mas ele tem firewall específico, que seria a mesma coisa de utilizar um router firewall separado. Ele tem isso dentro dele e ele isola as duas portas, as duas redes. Ou seja, ele está conectado aos dois pontos, mas ele não faz união de rede, tá? Ele na porta de baixo conversa, por sua vez, com cada máquina, mas também não vai interferir com a parte de comunicação dos I/Os. Aí o equipamento da máquina tem a sua rede de TA em real time, que é o que é feito diretamente. Para um futuro
não tão longo, a gente está prevendo aí dentro de 2 a 3 anos, possivelmente, essa comunicação de sensores, sensoriamento de máquinas, deverá passar por uma nova mudança e um novo tipo de comunicação. Ou seja, a Ethernet não vai morrer somente aqui nas remotas. A Ethernet vai conseguir chegar a cada sensor. Então, você vai ter num futuro bem próximo, do sensor à nuvem de forma automática. E isso vai exigir muito mais a questão de controle e monitoramento, assim como também toda a estratégia de rede para poder garantir um menor custo e a proteção local e segurança dos equipamentos e das pessoas envolvidas com os equipamentos. Visibilidade em qualquer plataforma. A ideia principal de um sistema assim é que ele possa ser visto e acessível rapidamente, tanto por um PC, um SCADA, um supervisório local, tá? Pelo operador na frente da tela da IHM, ou por alguém da parte de gestão ou da parte de manutenção de uma forma remota. A ideia principal é ter visibilidade e facilidade de trabalhar em qualquer uma dessas plataformas. Comunicação de dados. A gente tem que assegurar na comunicação de dados um sistema de transmissão confiável e escalável, aumentando bastante a transmissão e a segurança desses dados. Ter um rápido restabelecimento da conectividade, né, para economizar custo e garantir também o acesso de forma remota para viabilizar que no momento de uma falha, uma pessoa técnica possa, não importa onde ela esteja, acessar esse equipamento de uma forma remota. Então, a manutenção remota de uma forma mais ativa, a gente tem e desenvolve com os nossos equipamentos também. A parte de routers, 3G, 4G, switches, a linha de Wi-Fi, a nossa linha de energia, a gente tem módulos para a linha de energia, no 61850-3, e nesses módulos a gente tem inclusive placas de comunicação em 10 gigabits, ou placas de comunicação em redundância, chamado PRP ou HSR, que são os novos princípios de redundância, onde não tenho mais só naquele formato anel, eu tenho outros formatos de redundância que me dão muito mais praticidade e zero recover, eu não tenho tempo de espera para voltar a ter a informação. A informação é sempre lida de forma instantânea. Manutenção remota, a gente tem a ferramenta e o link para manutenção remota, facilita muito e é muito simplificado, porque mesmo por um celular, posso entregar a internet ao notebook via celular e com isso consigo acessar a máquina, não importa onde esteja, de uma forma segura e de uma forma protegida. Análise de dados e modelos analíticos são necessários para uma melhor inteligência do que está acontecendo com os dados. Tirar detalhes importantes dos dados que estão sendo gerados. Explorar novos modelos de análise e negócios. E fazer predição de falha. Que não só a ter uma ideia que vai falhar porque eu sei, mas também prever uma falha, sabendo que dentro de certos fatores eu posso ter uma falha dentro dessa análise. E isso o Automation Machine Learning nos auxilia bastante. Os benefícios de uma manutenção preditiva, sem levar em conta todos os outros fatores, mas levando só o mais básico, na situação atual é necessário profissionais altamente qualificados para identificar o que preditivamente tem que ser feito. Tá? Então, detectar as anomalias, gerar listas de itens de reparo, conseguir manter máquinas e plantas completas funcionando com menor tempo de parada. Isso é necessário profissionais altamente qualificados. Com a manutenção preditiva em IoT, é possível utilizando o Automation Machine Learning para que ele faça uma análise, aprenda e desenvolva modelos que reconheçam anomalias diante da análise 24/7, ou seja, que ele esteja lendo 24 horas por dia todo o funcionamento da máquina e entendendo como a máquina está funcionando. Qualquer coisa fora do normal, a ferramenta de Automation Machine Learning pode detectar muito mais rapidamente do que um profissional. Por quê? Porque ele está 24/7, ou seja, full time em análise.
essa, ele também pode definir os materiais de reposição e materiais de reparo de forma inteligente e mais preciso. Olha, vai falhar tal coisa. É possível, com o Automation Machine Learning, chegar nessa precisão. Auxiliar novos modelos de negócio significa vendas de serviços também. Tem muitas startups no mercado trabalhando com a possibilidade de vendas de serviço de manutenção ou análise de dados. E nossa linha de produtos, Dimensional e Weidmiller, dão essa condição para todos. Na parte do Automation Machine Learning, nós, da Weidmiller, conseguimos aí galgar o prêmio, né, desde 2020 e, consequentemente, a cada ano a gente está tirando novos prêmios aí com a categoria de produtos digitais de inovação. Então, a gente tem toda a parte de produtos que estão a cada ano, se vocês observarem, principalmente na Europa, a gente tem aí uma constante ganha de prêmios nessa parte de inovação. Falando de fontes de alimentação, nós temos fontes de alimentação ideais para IoT e indústria 4.0. Ah, mas só isso? Não, eu também tenho, se você observar, uma questão de ganho de espaço. Ah, mas só ganhou isso de espaço? Não. Aqui eram duas fontes, mais um módulo de redundância. Aqui eu tenho três fontes, então eu consegui colocar mais uma fonte aqui no espaço. Tá? Eu tenho mais potência com maior economia de espaço. Ah, não vou utilizar uma terceira fonte. Então, todo o espaço que eu utilizei aqui, ele reduz em 50%. Tá? Eu tenho um equipamento que me dá a possibilidade de fazer a telemetria e medição diretamente com a fonte, consigo fazer predição de falhas dentro da análise dos valores e informações que a fonte me entrega. Eficiência energética são fontes que estão na classe A de eficiência energética, são fontes que possuem muito mais segurança e confiabilidade. São fontes que estão adequadamente na classe A de eficiência energética, com uma baixa emissão de CO2, tá? Tem uma alta economia de espaço e uma durabilidade muito maior do que as fontes normais de mercado. É uma fonte muito mais robusta para trabalhar, que a gente chama de seletividade, que muitas vezes se usa fonte com boost para que o disjuntor caia, né? Seletividade de disjuntores. Nós temos uma seletividade dinâmica, que tem uma inovação onde aumenta a reserva do potencial da fonte, sendo que essa seletividade de disjuntores pode acontecer tanto na partida de motores DC, quanto na partida de equipamentos mais pesados. Nossas fontes da linha Protop vão permitir até 130% da corrente nominal constantemente até 40 graus. 150% da corrente nominal em picos de até 5 segundos. Então, ela suporta até 5 segundos, 150% da corrente nominal. E de 400 a 600 vezes da corrente nominal em picos extremos, e que vai ocorrer aí em cerca de 5 a 15 milissegundos. Tá? Então, esses picos extremos de 600 vezes já foi possível presenciar algumas vezes na ligação inversa, inclusive de fontes, você verifica que ela suporta muito tranquilamente esses picos. Isso também me dá um buffer, por exemplo, quando eu estou utilizando nos AGVs, que são aqueles carrinhos autômatos, né? É, quando eu estou com meia bateria, normalmente a partida do motor, o arranque do carrinho, principalmente quando ele está pesado, com muita carga, faz com que a bateria caia e a fonte desligue. Então, por um momento, ele tenta partir e para, tá? E com essa fonte, eu elimino esse tipo de situação. Por quê? Eu suporto até 600 vezes o arranque, uma curva de arranque de um equipamento. Num carrinho autômato, eu vou poder pôr ele para carregar com uma bateria mais baixa. Eu posso trabalhar com ele até mais baixo no consumo da bateria. Porque dessa forma, no arranque do motor, eu tenho pela fonte a sustentação para que o motor consiga arrancar efetivamente. Essa fonte funciona no modo simples ou paralelo, né? Tanto para soma de potência como para redundância. Forma seletiva em curto-circuito ou pode
desligar após os 5 segundos, né? Ou então liberar se a falha for normalizada. E tem aí um recurso de redundância que é novo para o mercado, que é um recurso de redundância sem módulo adicional, além do módulo de comunicação para redundância. Esse é para não só redundância, mas para telemetria. É um módulo adicional que eu coloco nessa fonte. Esse módulo adicional me permite comunicar com qualquer uma dessas fontes nos protocolos IO-Link ou CANopen. E brevemente a gente vai ter aí o protocolo Profinet já disponibilizado, o Modbus TCP também disponibilizado para trabalhar com essa fonte. Essa fonte me permite as leituras de tensão, corrente, temperatura, potência de saída, além de me permitir o controle da tensão e o controle da corrente. Isso me dá toda a autonomia em cima da fonte, de forma que posso trabalhar com essa fonte tranquilamente, sem usar um módulo de diodo. Essa fonte me tem aqui dentro dela a autoproteção. Essa fonte pode trabalhar como um sistema onde eu consigo ligar e desligar ela por programação ou por um bit direto de ativação. Ela tem um bit de I/O, que esse bit de I/O que está colocado nessa fonte, se eu aterrar esse bit de I/O, eu faço com que essa fonte seja um relé de alta potência em DC. Entra AC, eu jogo 0 volt nesse bit, ela desliga. Então, é uma fonte que está ali, mas no momento ela recebeu um bit de desliga, ela mantém desligado. Soltei o 0 volt desse bit de I/O, ela me liga a carga totalmente. E ligada dessa forma, em redundância, não preciso fazer nenhum outro ajuste, não há necessidade de fazer ajuste nas fontes, porque elas vão dividir a carga entre si e me permitir que trabalhe com folga as duas ao mesmo tempo e não só uma, como na redundância convencional. O que eu consigo de estatística? Eu consigo medição de quantas vezes ela foi desligada, picos de tensão, sobretensão, picos de corrente, quantas vezes ela foi necessário utilizar o boost dela, quantas vezes ela trabalhou acima dos 150%. Isso tudo aumenta para mim a análise de predição de falha. São fatores que me aumentam grandiosamente a predição de falhas. Modelos, são 8 modelos no estilo padrão, com várias certificações para ambiente agressivo, mas eu tenho também o modelo X para zona 2, por exemplo, e um coating para trabalhar em papeleiras, por exemplo. Coating seria o ISA G3, né, que é utilizado, que é um banho a mais de proteção para trabalhar dentro de papeleiras. Temos também certificação para ferrovias, né, trem e ferrovia. Essas fontes têm essa gama de certificação. Tem modelos trifásicos também, né, e um modelo bifásico full range. Por que um modelo bifásico full range? Em alguns casos, eu tenho variações de tensão passando de 85 a 500 volts. Essa fonte trabalha diretamente desde 85 a 500 volts. Você deve ter notado que todas as fontes a gente comenta também da tensão DC. Ela pode funcionar com tensão DC diretamente. Então, essas fontes aqui estão preparadas para trabalhar até 800 volts DC, ok? Relé de estado sólido. Então, só para completar aqui, a gente tem a parte de relés de estado sólido. Relés de estado sólido são muito utilizados tanto na parte de comando de motores, né, ou comando de sistema de aquecimento, de resistências, né? Nós temos relés de estado sólido de forma monofásica ou trifásica, alguns com corrente até de 35 amperes. Esses relés trabalham aí com uma corrente instantânea de até 6.000, 6, por, oh, perdão que deu um branco aqui. Proteção de condutores de circuitos garantindo a proteção da fiação, né? É o I2T para garantia da proteção da fiação. A questão dos módulos de monitoração de corrente, ou seja, não é só um relé de estado sólido. Eu consigo colocar aqui também a monitoração da carga, detectar curto-circuito, detectar fio rompido ou detectar cargas com defeito, ok? Relé de estado sólido monofásico, a gente tem nessas faixas de tensão, desde 3,5
até 240 volts, depende do modelo que vai ser utilizado. Nós temos, inclusive, um modelo para atuar em ambiente DC. Eu não sei se... Ah, assim, deu uma congelada aqui. Então, trabalhar em ambiente DC. Ou seja, eu posso trabalhar chaveando de 20 volts até 1000 volts DC. Os normais eu tenho desde 12 volts até 600 volts VAC. Tá? Então, esse é um pouquinho dos módulos que a gente tem. E no trifásico, nós temos aí de 8 a 30 volts, ou de 10 a 30 volts VAC, que pode chavear desde 24 até 600 volts em trifásico, ok? No mais, um pouquinho passado aí, mas vamos aí, finalizando por nós. Obrigado aí à equipe da Dimensional, obrigado vocês a todos, muito obrigado pela companhia e vamos junto. Bom, a gente agora vai abrir ali um espaço para o pessoal fazerem as perguntas. A gente tem uma pergunta aqui, acabou de chegar no chat. Como os relés de estado sólido trifásicos podem contribuir para a otimização de processos industriais e quais os benefícios em termos de eficiência energética, redução de custo e aumento de produtividade? É uma pergunta fantástica porque, acima de tudo, o relé de estado sólido, ele tem longevidade, ele tem uma garantia de vida muito maior. É muito diferente de um relé mecânico ou de contato mecânico, porque o contato mecânico ele tende a se dissolver. Então, mais dia, menos dia, ele vai falhar. Existe uma quantidade de operação, essa quantidade de operação por repetibilidade também diminui bastante essa quantidade de operação, e o relé mecânico ou eletromecânico ele sempre falha. Então não tem uma longevidade tão alta quanto o relé de estado sólido. O que eu quero dizer com isso? É, Tendo uma longevidade grande, significa que, por falha de operação, um sistema, uma área de processo com relé de estado sólido, ele não vai ter nenhuma parada pelo equipamento em si, em termos de falha de operação. Tá? Então, um relé de estado sólido, numa aplicação, ele vai reduzir custos, porque eu tenho uma quantidade basicamente zero de falhas de operação por conta do relé de estado sólido, tá? E tenho uma resposta de normalização ou restabelecimento muito mais rápido, porque tendo diagnóstico, igual existe alguns nesses modelos que eu apresentei, ele tem o diagnóstico, qualquer oscilação na carga, esse relé de estado sólido já passa a informação para cima, para o sistema supervisório, e já tenho aqui, por programação, que seria possível já fazer, a identificação de possível falha. Então, consigo fazer uma predição de uma possível falha e assim também já programar uma manutenção, já fazer uma manutenção já programada, né, preditiva, em cima desse equipamento. Dessa forma eu ganho bastante produção, rendimento e reduzo bastante o custo. Oh, com certeza. Tem uma outra pergunta. Referente aos trifásicos, quais as opções de comunicação e protocolos disponíveis? Na questão dos relés trifásicos, no momento a gente está sem a questão do protocolo. A gente tem a Uhum. sinalização por sinalização binária, tá? Então eu tenho informação no momento por estado binário. Futuro, e não tão muito longe, a gente vai estar pelo menos aí com um Modbus TCP ou um CAN Open sendo disponibilizado. No momento é só por sinalização binária nesses modelos que a gente tem. Binário, sendo talvez mais claro um pouquinho, para não deixar confusão, são sinais digitais que o relé me entrega quando tem uma falha. Ou detecta uma falha, ele já me dá um bit sinalizando essas falhas. Bom, queria agradecer então ao José aqui por estar presente aí, né, dedicar um pouco do seu tempo aí e agradecer pela parceria que a gente tem com a Ed Miller aí. Vamos junto. Obrigado, Thiago. Obrigado, Luciana. E obrigado a todos pela companhia.